Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext, o seu canal de informação voltada para a política de forma descomplicada, você sabe disso, né? Sem ser chata, bem fácil aqui a comunicação. E hoje, gente, a minha convidada tem aqui a colinha, viu, da biografia dela. Ela tem 25 anos de idade apenas. 25, mais jovenzinha. Nasceu aqui em Ribeirão Preto, estudou direito, é feminista, ativista pelos direitos humanos, defensora da luta por moradia digna e também é a primeira parlamentar assumidamente LGBTQIA+, a ocupar a cadeira na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Mas não acabou, não. Ela começou bem cedo na política, viu, gente? Bem cedo, já está no seu segundo mandato como vereadora aqui em Ribeirão Preto. E teve 3.481 votos na primeira eleição. Foi a mais jovem mulher votada da história da esquerda de Ribeirão Preto. Minha convidada de hoje no Podnext é a vereadora Duda Hidalgo. Seja bem-vinda, Duda. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui no Podnext. Agradeço muito o convite. Nossa, o prazer é todo nosso. A gente já queria ter você aqui há mais tempo, mas eu sei que a sua agenda é complicada, você faz várias coisas ao mesmo tempo, então eu agradeço por você ter encontrado um espacinho aí na sua agenda e estar aqui conosco, viu? Que isso, projeto bom, a gente tem que participar, então eu agradeço muito e mandar também um bom dia para todo mundo que está em casa. Que legal. Duda, quero começar falando com você para você matar a minha curiosidade e acredito que seja de muita gente por aí, né? Você tão jovem, né? Como que foi esse ingresso na política? Do tipo, o que passou pela cabeça da jovenzinha Duda e falar assim, não, eu vou ser vereadora? É até engraçado, porque não era para eu ser candidata a vereadora, você acredita? Olha! Eu comecei a militar dentro do movimento estudantil, comecei a ter contato com vários outros movimentos e a gente tinha um grupo de juventude na época. E esse grupo decidiu que a gente precisava ter um candidato jovem nessa eleição, porque a gente queria dar o nosso voto para alguém que fosse jovem. Não era para eu ser a candidata, era para um dos meus assessores, hoje em dia, o Luca, que era o secretário da Juventude do Partido dos Trabalhadores, para ele ser o nosso candidato. Só que ele teve uma super oportunidade. Ele passou no duplo diploma para passar 1 ano e meio na Itália. E ele falou numa reunião do nosso grupo: gente, então, infelizmente não vou mais poder ser candidato a vereador, mas tá tudo bem, porque a Duda vai ser no meu lugar. Foi assim, uma surpresa. E aí que eu descobri que eu ia ser candidata a vereadora. Mas o meu interesse pela política começou a partir do Projeto Guri. O Projeto Guri é um projeto muito bacana, é uma das maiores políticas culturais que a gente tem dentro do estado de São Paulo, funciona aqui dentro da nossa cidade, lá no Palace Hotel, e ele dá aula de música gratuitamente para mais de 40 mil jovens todos os anos aqui no estado de São Paulo. Então é muito legal. Você foi aluna do Projeto Guri? Fui aluna do Projeto Guri e dentro do Projeto Guri, quando eu estava ainda dentro do projeto, teve uma ameaça de se fazer um grande corte dentro do projeto e parte das cidades que eram atendidas pelo projeto iam deixar de ser. E um projeto que foi tão importante para mim, que mudou a minha vida, para mim não podia deixar de existir, mesmo que fosse só em um ou outro lugar. E foi quando fundaram o movimento Fica Guri, e conseguiram reverter os cortes, foi muito, muito bacana. E eu que nem sabia quem era secretário da Cultura, nem fazia ideia de o que pensava o governador do nosso estado na época, pela primeira vez percebi o quanto que era importante e o quanto que a política, na verdade, impactava no que eu tinha acesso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos. 16 para 17 anos. Já tinha votado? Já tinha votado. Olha, e foi aí então que você começou a ver a importância, né, de estar ativamente na política. Com certeza. E é isso, assim, a política ela é esse mundo invisível que muitas vezes a gente nem percebe, mas que as decisões políticas têm impacto desde qual o buraco da rua que vai ser tampado até quanto dinheiro vai para a escola. Então é muito importante a gente ter a participação ativa. E eu comecei na política não pela política institucional, não porque queria ocupar algum cargo, mas porque eu entendia que aquilo era importante para eu entender o mundo que estava à minha volta e para eu tentar construir uma sociedade mais justa.
E como é a vida da Duda hoje em dia, né? Porque você estudou direito, você advoga, você não advoga, você vive exclusivamente para atuação parlamentar. O que a Duda faz, né? Com toda essa juventude, eu sei que mulher já tem aquela coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente consegue isso, graças a Deus. E jovem ainda tem mais energia. Como que é aí o dia a dia? Olha, o dia a dia é uma correria. Para quem não sabe, as únicas atividades obrigatórias, de presença obrigatória, que os vereadores têm dentro da Câmara Municipal são só as sessões, que é de terça e de quinta-feira à noite. E aí o resto da agenda vai muito de cada um dos mandatos. Eu me dedico mais de 12 horas por dia, então sobra pouco tempo para fazer outras coisas que não sejam da política, que não sejam do mandato. Até porque a gente está numa cidade que é uma cidade muito grande e com muitas demandas. E a gente vai destrinchando problemas todas as vezes que a gente começa a abrir uma área. Tava conversando com a secretária da Cultura e ela falou, né, que é como se fosse uma cebola, que todas as vezes você encontra uma nova camada e parece que é sem fim. E é um pouco disso, assim. São muitas as demandas. Esses dias eu fui numa rua que era uma rua que não tinha uma única boca de lobo na rua. Nossa. Então, você imagina, na dengue, água parada, na sarjeta da rua, você encontra uma rua que não tem um único bueiro, e esses problemas existem dentro da nossa cidade. E tem desde esses problemas, que são problemas pontuais de uma região ou outra, até problemas que são muito maiores, como a educação especial. Hoje falta, e tem uma falta crônica de profissionais da educação especial dentro das nossas escolas. E são mais de 1.100 alunos laudados na rede. Eu ia te perguntar se você tinha levantamento sobre isso. São mais de 1.100 alunos? São mais de 1.100 alunos. Foi um aumento expressivo com relação ao ano passado. No ano passado, quando começou o ano, se eu não me engano, era 700 alto, né, quase 800 alunos laudados na rede. E a gente teve um aumento desse público na rede municipal de ensino, seja pelo avanço, né, nos laudos, quanto dos alunos que já estavam, quanto a recepção de novos alunos. E qual é a defasagem aí desses profissionais que deveriam acompanhar os alunos? Olha, a conta não bate. A gente, hoje, os alunos que têm sido realmente atendidos dentro da rede de ensino, com um atendimento especializado, são, no geral, os alunos que têm liminar e que estão laudados e com liminar. Então, assim, precisa, no geral, né, ter uma decisão da justiça para garantir que aquele atendimento seja fornecido. E a gente sabe que muita gente para ser atendida, né? A gente está falando de 1.100 alunos, só que quando a gente está falando da falta de profissionais da educação especial, isso se reflete enquanto uma violação de direito lá na ponta, daquela criança ter o acesso à educação ou não ter. E, sobretudo, quando a gente está falando de crianças, né? A fase do desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos, é crucial que ela tenha aquele apoio. Então, seja uma pessoa com deficiência, não sendo uma pessoa com deficiência, a gente quer que todo mundo seja atendido. Mas há de se pensar que as pessoas com deficiência hoje têm tido, sim, o seu direito à educação negado dentro do nosso município. Mas você sabe dizer quantos profissionais de educação especial faltam para atender essa demanda do município? Olha, tem que fazer um estudo individualizado. Existe um programa dentro da educação que se chama PEI, que ele é justamente isso, é para criar um programa individualizado, que inclusive deveria envolver a família dentro do processo de formulação desse PEI. Mas a gente encontra muitas dificuldades quando a gente vai procurar e ver se está funcionando na prática ou não. Na maior parte das escolas, a gente não tem o PEI sendo formulado de forma individualizada, de fato, e com a participação da família naquilo. E isso, ter um PEI bem feito, daria para a gente um mapeamento muito melhor da rede, porque aí você teria mesmo a noção de qual profissional falta em cada um dos lugares. Mas no final do ano passado, eu pude participar de uma comissão. A gente fundou uma comissão especial de estudos junto com o vereador França e o vereador Marcos Papa, que infelizmente não estão mais dentro da Câmara Municipal. Mas na época a gente fez visita a inúmeras escolas que a gente tinha recebido as denúncias de que faltavam profissionais. A gente produziu um relatório pormenorizado de cada uma dessas escolas e um relatório completo da comissão indicando quais são os principais problemas de falta de profissionais que a gente tem.
Que bacana. Duda, não sei se você viu, mas a gente abriu uma caixinha de perguntas no perfil do nosso Instagram, né, do Podnext, para que a população também tivesse a oportunidade de participar aqui do nosso bate-papo e mandar perguntas para você. E eu dei uma olhada rapidinha antes da gente começar o episódio hoje, e eu lembro que uma dessas perguntas era sobre educação, acho que alguma coisa sobre o Instituto Federal, se eu não me engano. Então eu vou pedir para a nossa técnica localizar essa pergunta, aproveitar que a gente está falando de educação e já responder a essa seguidora do Podnext, porque a educação sempre foi sua bandeira, né? Sempre foi minha bandeira. E também porque eu comecei a militar dentro do movimento estudantil, né? Quando eu entrei na faculdade, ali em 2017, era um ano de muito debate dentro da universidade, principalmente sobre o acesso à universidade. A USP, infelizmente, carrega a marca de ser a última universidade pública do país a adotar cotas raciais. E essa foi uma luta que aconteceu no ano em que eu era caloura. Então eu vi tudo isso de perto, acompanhei, a gente assistiu a sessão em que aprovaram isso, sabe? Dentro da faculdade. E foi um processo de aprendizado muito grande para mim. E quando eu entrei na universidade também, eu comecei a ser voluntária no cursinho popular da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E o cursinho popular é um espaço em que você consegue realmente ver o quanto que falta o acesso à educação dentro da nossa cidade. É muito triste ver que, assim, a gente tem um abismo entre o que é o ensino privado e o que é o ensino público. E a gente precisa trabalhar para que cada vez mais esse abismo seja reduzido, né? Você citou a questão das cotas raciais, né? Qual é o seu posicionamento? Porque é uma questão polêmica, né? Tem muita gente, inclusive parlamentares, né, que são contra as cotas raciais e muita gente a favor. O que a Duda pensa? Eu sou a favor das cotas raciais e muito a favor. Eu acho que as cotas raciais conseguiram mudar muito o perfil da universidade. E eu vi isso com os meus próprios olhos. Eu vi a diferença de perfil do pessoal que era da minha turma da universidade para a galera que está hoje dentro da faculdade. E, infelizmente, o acesso, ele não se deu naturalmente das pessoas pretas, pardas e indígenas. E a gente precisa tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, quando a gente fala em atingir de fato a igualdade e garantir o acesso ao ensino público, a gente precisa garantir que a população que hoje tem tido menos acesso consiga acessar. E por que isso é importante? A pobreza, ela também é hereditária. Da mesma forma que a riqueza vai se acumulando ao longo do tempo, a pobreza também vai se acumulando ao longo do tempo dentro da nossa sociedade. E isso faz com que, se você tem o acesso à educação, ao ensino superior, se você consegue fazer com que uma das pessoas daquela família seja qualificado, você vai mudar ali toda uma geração seguinte que vai se suceder. Porque a educação, ela é também uma forma de você melhorar a renda de alguém. Ela é um mecanismo de ascensão social. Então, é muito importante a gente garantir que você tenha acesso à educação. E isso transforma a realidade de muita gente. E tem outra coisa também dentro de tudo isso, que eu lembro muito nos debates de 2017 de várias pessoas se posicionando contrariamente às cotas, dizendo que a universidade não ia conseguir absorver o déficit pedagógico que os cotistas iriam trazer para a universidade. Isso é um absurdo, porque, na verdade, os dados mostram que quem é cotista tem um desempenho igual ou maior do que os não cotistas. Então, até nisso, a gente tem mudança. Olha, já temos a nossa pergunta aí na técnica, já pronta. Vamos lá então ver a pergunta da nossa seguidora. Temos aprovação do Instituto Federal, mas o que pensa para o ensino básico e creches? Olha, o Instituto Federal é muito importante, um equipamento muito legal que está vindo para o nosso município através do governo federal. E ele é de responsabilidade, né? Vai ser de responsabilidade do governo federal. Então, a gente que está aqui no município, a gente não vai participar da gestão do Instituto Federal. A gente participou de toda a articulação para que ele viesse. Então, enquanto vereadora, a gente continua atuando e fiscalizando os equipamentos de educação, que são os equipamentos de educação municipais. E tem uma coisa muito interessante, assim, que eu tenho movimentado e conversei, inclusive, com o secretário da Educação, com o Valdir, a respeito disso, e ele se comprometeu a mudar. O que eu mais tenho feito dentro da educação é debater as verbas e o investimento para a educação.
porque a gente vive num mundo capitalista que tudo custa dinheiro. Sim. Então, assim, essa caneca aqui teve um custo, a água que está dentro dela também. E para fazer uma política pública, para conseguir botar uma escola para funcionar, por exemplo, você precisa ter dinheiro para contratar os profissionais que estão ali, fazer as reformas que você precisa, garantir que vai ter livro didático. E isso tudo entra dentro do orçamento da escola. E hoje, as escolas que são as escolas de ensino integral, elas recebem o mesmo tanto por aluno que as que não são. Nossa, disparate isso. É isso, a verba que vai para a escola, ela é calculada por aluno. E olha só a diferença que você tem. Se você está atendendo as pessoas meio período, você vai receber o dobro do dinheiro do que alguém que está atendendo período integral. Então, essa defasagem entre as escolas que são de ensino integral e as que não são definitivamente um gargalo da rede. Eu apontei isso para o Valdir, secretário da Educação, e ele me prometeu que isso vai ser mudado. Olha, então, promessa é dívida, hein, Valdir? É isso. Então, assim, tomara que dê tudo certo e que a gente tenha aí um aumento da verba, que é a verba que vai para as escolas de ensino integral, um aumento dessa subvenção para a gente conseguir garantir mais estrutura dentro dessas escolas. E quanto à questão das creches, vale dizer também que a gente precisa muito aumentar o nosso número de atendimento, né? Sempre tem fila na creche. Sempre. Sempre tem. Então, precisa ter um aumento do atendimento. Lá em 2021, a gente conseguiu uma verba muito importante com o deputado Rui Falcão. Ele trouxe R$500 mil aqui para Ribeirão Preto para tentar solucionar o maior gargalo de creche que a gente tem dentro da nossa cidade, que é a creche lá do Manuel Pena, Ana Maria Schúffalo. Esses R$500 mil seriam para quê? Para ampliação? Expansão da creche. Porque R$500 mil a gente, né, para o cidadão comum falar, nossa, é dinheiro, mas quando a gente pensa no poder público, é quase nada, né? 500 mil, não dá para fazer muita coisa. Mas iria resolver, teoricamente, o problema de atendimento ali daquela região. Então, assim, sei o quanto que dói, né, imagina, não conseguir que seu filho tenha acesso à creche, principalmente a creche que é perto da sua casa, né, que ele teria direito de ter acesso, e é muito importante que a gente consiga solucionar esses problemas. E como lá é o maior gargalo hoje, a gente enviou a verba para lá e aí as obras estão sendo feitas. Estão sendo feitas já. Que bom. Então teremos novidades em breve para essa região. Ô Duda, por falar aí desse seu relacionamento com o secretário de Educação, que você já conversou com ele e tal, como está sendo essa relação aí do Legislativo, né, mais especificamente você, PT, esquerda, com o atual governo? Olha, é uma diferença absurda do governo passado para esse governo em termos de diálogo. A gente tem o conselho político do nosso mandato, então todos os meses a gente se reúne com a população para levantar demandas e para dar um retorno sobre as demandas que foram levantadas nos conselhos políticos anteriores. A gente acredita muito, né, que a construção tem que ser coletiva, e aí a gente tinha e sempre tem um caderninho de demandas de cada uma das áreas. Eu fiz uma primeira rodada conversando com os secretários, senti muita abertura, assim, para conversar sobre os projetos, mas agora a gente vai seguir acompanhando para ver se eles vão se efetivar na prática. Porque é muito importante para a gente solucionar essas demandas que já estão represadas há muito tempo. Mas, assim, já consigo ver, é notável, uma evolução desse governo com relação ao governo anterior. Muito. Tinha muita dificuldade no governo anterior? Tinha muita dificuldade em fazer as coisas andarem, em fazer com que seja atendido. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma denúncia gravíssima de um gestor agredindo um aluno dentro de sala de aula aqui na nossa cidade. Eu tinha encaminhado essa denúncia para a Secretaria Municipal da Educação em setembro do ano passado e encaminhado para a ouvidoria. E é um assunto grave. Um assunto grave. A gente está falando de um aluno que foi agredido, de denúncias reiteradas que já tinham acontecido contra esse determinado gestor. E, assim, isso foi em setembro do ano passado. Eu mandei mensagem para o secretário da Educação do governo anterior várias vezes. Ele me disse, né, que tinha consultado a ouvidoria, o encaminhamento do processo, afins. Quando deu essa virada de ano, fui buscar um novo governo para ver como é que estava o andamento disso, porque é uma denúncia grave que não tinha sido tomada ainda nenhuma medida. Você acredita que não tinham aberto procedimento administrativo? Meu Deus! Não tinham aberto. Não tinham aberto procedimento administrativo contra esse gestor. Então, assim, é um absurdo que uma denúncia grave como essa tenha ficado parado de setembro a dezembro
E assim, não é como se eu não tivesse cobrado, entendeu? Eu tenho registro de tudo isso, de todas as comunicações. Sim. Então eu fiquei, pessoalmente, muito decepcionada com isso. E essa é uma das evidências que a gente vê, né, de, infelizmente, descaso e das coisas não andando, as denúncias estagnadas. Qual é o seu posicionamento político frente aos partidos mesmo? Sei que você é PT, esquerda, mas como que você se posiciona? Assim, você sempre vai pelo lado da ideologia partidária ou, de repente, você fala assim, não, ok, esse aqui é de direita, não comunga dos mesmos objetivos que os meus, né, das mesmas ideologias, mas está fazendo um trabalho legal, então eu posso apoiar. Como que é isso para você? Sempre o segundo caso. Porque a gente precisa discutir ideias e não pessoas. Essa é uma das grandes coisas que eu acredito que talvez a gente tenha perdido um pouco nos últimos tempos dentro da política, sabe? Um clima muito à flor da pele, a ferro e fogo. E no final das contas, se a gente não está debatendo o projeto e olhando mesmo para quais vão ser os impactos de tudo aquilo, fazendo uma decisão racional sobre cada um dos votos e cada uma das políticas, aí a gente está fazendo errado. Então, ontem, por exemplo, foi um exemplo de uma sessão que eu fui e votei a favor de todos os projetos que foram colocados dentro da sessão, porque eram projetos importantes. Então, sempre tento, né, olhar e fazer uma avaliação mesmo. A minha equipe também sempre se debruça para dar uma olhada em todos os impactos, conversar com as pessoas que são afetadas, sabe? Pegar o telefone, ligar para o conselho, que é o conselho da área, e dizer o que vocês pensam sobre esse projeto, acham que está de acordo, fazer um estudo mais profundo sobre tudo isso. Pensando sempre na população, né? Esse é o Sempre na caminho. Se população. todo mundo pensasse dessa forma, né? Seria mais fácil. Vamos para mais uma pergunta dos nossos seguidores? Edinho Silva é candidato a presidente do PT. Você apoia? Com certeza. O Edinho assim, daqui da nossa região, fez um excelente trabalho à frente da prefeitura de Araraquara. E não é à toa, né, que ele foi prefeito 4 vezes da cidade, porque tem muito amor da população a ele. E eu concordo muito com o que ele tem pensado hoje sobre o Partido dos Trabalhadores e como ele acredita que as coisas têm que ser. O Edinho é um grande defensor da democracia interna dentro do partido e do fortalecimento das instâncias partidárias. E isso é uma coisa que me conquista muito, porque o PT, o que diferencia o PT dos outros partidos é que o PT é um partido democrático. Ele foi o primeiro partido de esquerda fundado depois da ditadura. Então ele precisava agregar inúmeros movimentos dentro do partido. Então ele foi fundado pelo movimento sindical, movimento eclesial de base, movimento estudantil. Tudo isso tinha que ser abarcado dentro de um único partido. Então, o PT ele começou a se desenhar enquanto partido em que os filiados votam e elegem as suas instâncias partidárias e se organizam dessa forma. E todas as decisões são tomadas em colegiado, pelo colegiado eleito pelos filiados. Então, eu acredito muito nisso e o Edinho, com esse compromisso de fortalecer a democracia dentro do partido, de ter respeito às instâncias partidárias e, sobretudo, né, um cuidado com o interior, que ter uma pessoa que é do interior na presidência do partido, com certeza, é um Já grande... aproxima, né? Aproxima muito. E tem essa diferença, né? Com certeza. Ô Duda, aproveitar que a gente está falando de PT, né, do partido, não dá para não falar sobre a recente declaração do presidente Lula em relação à Glaze, a ministra Glaze, né, de que ela teria mais facilidade para trabalhar lá por ser bonita. O que você achou disso? Uma declaração infeliz, né? Infelizmente, quando a gente é mulher, e eu senti muito isso, né? Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com outras coisas do que só o que a gente tem a dizer. Mas a Glaze, tanto enquanto esteve à frente do Partido dos Trabalhadores, quanto o cargo que ela ocupa agora, tenho certeza que ela tem muita competência para exercer o trabalho dela ali e confio no trabalho dela enquanto pessoa, enquanto quadro político e liderança que ela é. Então, acho que foi um comentário infeliz, queria que ele não tivesse sido feito, mas acho que também abre margem para a gente discutir de forma aberta isso, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu fui dar uma entrevista, uma das primeiras entrevistas que eu fui dar enquanto vereadora, eu tinha acabado de ser eleita, nem tinha tomado posse ainda, o jornalista me perguntou,
agora que você é vereadora, você vai se vestir melhor? Meu Deus! E eu olhei Nem assim me pra conta ele. quem é esse jornalista, porque eu Não. não quero ficar decepcionada. E eu olhei assim pra ele com uma cara, tipo, não acredito que você me perguntou isso, sabe? E eu falei, não entendi, você pode me explicar o que isso tem a ver com o trabalho legislativo? E eu acho que ele percebeu na hora que ele tinha, assim... A gafe, né? A gafe. No mínimo, uma E gafe. respirou 2 vezes, fez outra pergunta, fingiu que aquela nem tinha sido feita. E a gente precisa entender que o machismo existe dentro da nossa sociedade, que ele, infelizmente, se reflete em comportamentos e comentários como esses comentários, e a gente precisa ter maturidade para olhar tudo isso, fazer uma avaliação mesmo sobre os impactos que o machismo tem e dizer, isso está errado e acho que tem que ser diferente. Aproveitar a oportunidade, né, para trazer o tema à tona e buscar os nossos direitos todos. Com né? certeza. A Glaze não tá lá porque ela é bonita, gente. A Glaze tá lá porque ela trabalhou muito, foi uma excelente deputada, uma excelente presidente do partido e por isso que tá agora à frente do Ministério das Relações Institucionais. Você tem proximidade com o presidente Lula? Tem um tanto de proximidade com o presidente Lula, mas assim, ele é presidente, né? Aham. Então, tem sempre essa dificuldade, porque se a Sim. minha agenda já é difícil, você Imagina imagina do dele. presidente. Mas todos os encontros que eu tive com o presidente Lula foram muito positivos. E ele é uma pessoa que acredita muito no trabalho da juventude. Eu lembro da primeira vez que eu vi o presidente Lula, o tamanho da emoção que eu senti, mas foi na segunda vez que eu fui recebida por ele que eu falei, esse cara é o cara mesmo. Ele me recebeu um pessoal que é do movimento estudantil, tanto da União Nacional dos Estudantes quanto da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E, assim, a assessoria dele dizendo, presidente, a gente precisa ir. Ele assim, não, vou conversar com a juventude. E eu tá bom. Olha, então ele é um ídolo para você. Lula é um ídolo para você. Não gosto muito de falar de ídolos, né? Mas ele é definitivamente uma pessoa que eu admiro muito e um dos grandes exemplos que a gente tem dentro da política brasileira. Eu acho que provavelmente a maior liderança que a gente já teve e a maior liderança que a gente vai ter ainda por um tempo. Acho que vai ser difícil alguém conseguir superar o trabalho que o presidente Lula fez à frente desse país. Ô Duda, a gente tocou no assunto aí da Glaze, né? E você falou que já sofreu muito por isso, né? Por ser mulher, jovem e tudo mais. Você tem alguma história, assim, que você pode contar pra gente, que seja interessante, que sirva de exemplo, não só de exemplo, né? Mas de alerta para que essas coisas não se repitam pelo fato de você ser mulher, ser jovem, ser assim, preta, né? Se a gente fala preta hoje em dia, eu fico até em dúvida às vezes, gente. Eu vou confessar aqui. Porque uma hora a gente falava negros, agora a gente fala pretos, né? Então, às vezes, eu até me perco. Me corrija e me conte um caso, por favor. Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, pretos pardos se encontram no mesmo grupo que é o grupo negros. Então, segundo a classificação do IBGE, eu me identifico como parda, mas eu sou uma pessoa negra. E por que eles fazem essa distinção? A gente viveu um processo de branquização no nosso país, você acredita? Nossa. Tipo, isso foi uma política de Estado. O Brasil enviou gente para o Congresso Eugênico Internacional, entendeu? Então, assim, enviou gente para o Congresso Internacional das Raças debatendo a branquização dos países, como que eles iam fazer isso. Só que a estratégia que foi adotada na época era uma estratégia muito falha da miscigenação, mas que se acreditava que a raça branca iria se sobrepor a partir dos relacionamentos interraciais, o que a gente sabe que não acontece, né? Porque é azão, azinho, só que na época ninguém sabia disso. E a gente teve um intenso fluxo migratório que foi pensado também nessa lógica e que era tido nisso. E aqui dentro do estado de São Paulo, a questão é ainda mais grave, porque a gente tinha a Associação Eugênica do Estado de São Paulo. Então, existia uma associação que se escondia atrás de inúmeros termos médicos e referências, mas que, na verdade, pregava uma política racista de exclusão da população negra. Então, é importante colocar tudo isso, porque a gente viveu um momento que era um momento muito difícil da nossa história, de pós-escravidão e afins, e a gente até hoje ainda não superou os problemas que foram gerados por esse momento histórico.
E isso faz com que, dentro da nossa sociedade, seja melhor ainda ser branco do que não ser. Então, essas diferenciações que a gente foi construindo ao longo do tempo das raças, né, e que a gente colocava os mulatos, os cafusos e afins, isso era tido na época, né, como um distanciamento daquela pessoa, que ela era um pouquinho melhor socialmente porque ela era menos negra. E então o Estatuto da Igualdade Racial ele vem para tentar agregar tudo isso. Então eu sou, pelo IBGE, uma pessoa parda, mas sou uma pessoa negra. Não é errado, então, eu falar negro. Não é errado, Em vez não de é preto. falado. Não é errado. Não é errado. Tá vendo, gente? Podnext é isso. É conversar sobre todos os assuntos de forma descomplicada. E aí, né? o que mais tinha perguntado? Eu te perguntei o que você, se você já tem já passou por situações, né, de preconceito, situações complicadas, você recebeu até ameaças, eu me lembro que saiu na mídia, eu não lembro se foi por conta disso, de questão racial, mas me conta mais ou menos aí essas coisas que você passou. Foi machismo, LGBTfobia, racismo, acaba aparecendo sempre nas ameaças. Recebi várias ameaças já, ameaças de morte, já tive stalker, teve um monte de coisa que já aconteceu. Mas, assim, eu acho até curioso como as pessoas acham que é ofensivo mesmo você xingar alguém dizendo você é uma negrinha, não sei das quantas, ou dizer que o meu cabelo é de mendigo. Falaram já mil e uma coisas da minha pessoa. Eu acho que isso diz muito mais sobre essas pessoas do que sobre mim, né? Com certeza. Com certeza. Mas, independente de todas as ameaças, de tudo isso, a gente conseguiu seguir em frente. Teve até mesmo algumas condenações que a gente conseguiu de algumas dessas pessoas. Conseguiu descobrir quem são essas pessoas? Conseguiu. Tem vários. Recebia essa semana o arquivamento de um inquérito que não conseguiram localizar o servidor que foi utilizado, porque usaram um servidor que está hospedado em outro país, e aí essa loucura toda que acontece na internet, que virou quase que uma terra sem lei, e que permite que as pessoas continuem cometendo esses crimes, porque são crimes, né? Se ameaçar alguém de morte é crime, você fazer uma injúria racial é crime, e isso precisa ser colocado dessa forma. Mas tem uma questão dentro de tudo isso, que é assim: as mesmas ameaças que eu recebi, outras parlamentares com o mesmo perfil ao longo de todo o Brasil receberam. A Bia Caminha, por exemplo, que era vereadora em Belém do Pará, já recebeu o e-mail junto comigo. A Brisa Bratti, que é vereadora lá no Rio Grande do Norte, também já recebeu as mesmas ameaças que eu tinha recebido. A Paola Miguel, que é de Campinas. Então, é um movimento que é um movimento organizado de perseguição às nossas figuras e ao que a gente representa. Não é um caso isolado que aconteceu comigo. E a gente precisa enfrentar isso enquanto rede e pensar a nível nacional o que a gente vai fazer para conseguir coibir esses casos. Porque isso atrapalha muito o nosso trabalho. Parece que não, mas assim, é sempre um grande peso, uma grande pressão você andar na rua, sabe? Fazer as coisas sabendo que tem inúmeras pessoas que preferiam que eu não estivesse aqui ou que eu não ocupasse esse espaço. Então, é um ato de resistência e de muita coragem a gente continuar dentro dos nossos mandatos, mas não deveria ser assim, não precisaria ser. E a gente não pode cair no romantizar, dizer, nossa, que mulher corajosa. A gente precisa tentar quebrar a cabeça para pensar como a gente vai resolver tudo isso. Eu tive contato com o pessoal do Ministério dos Direitos Humanos, do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos a nível nacional, e eles têm feito um mapeamento e dado suporte para esses defensores dos direitos humanos que têm sofrido esse tipo de ameaça que eu sofri. E eu acredito que cada vez mais a gente está conseguindo avançar em termos de coibir tudo isso e de as pessoas terem a dimensão de que isso é errado. Porque, por exemplo, você falou sobre o comentário do Lula. Talvez se esse comentário tivesse sido feito 15 anos atrás, isso não teria virado uma notícia de jornal. Sim. Então, a gente já avançou muito. E eu espero que a gente avance ainda mais. Durante esse período em que você recebeu várias ameaças, preconceitos e tudo mais, em algum momento você pensou em desistir de tudo? Olha, a minha mãe,
Ela é uma pessoa incrível. Você ia adorar conhecer ela, inclusive a dona Sheila. Quero conhecer. E teve um dia que eu tinha passado por um dos processos de cassação, né? Uma guerra jurídica que foi instaurada contra mim também aconteceu no último mandato. Felizmente, nesse ainda não fui processada nenhuma vez. E espero que continue assim. Mas foram 12 processos no total, contando os pedidos de cassação, as representações do Ministério Público e os processos judiciais. E eu cheguei um dia muito decepcionada em casa, porque tinha sido uma sessão muito violenta para mim. Eu tava chorando, assim, minha mãe falou, olha, e ela tava lá na minha casa, né, ela assim, olha, levanta a cabeça, deixa eu te falar. Eu podia ter dado meu voto para qualquer pessoa, mas eu escolhi dar meu voto para você sabia? E eu assim, e ela assim, então, quando você olha para trás, você se arrepende de algum voto, de alguma fiscalização que você fez, de alguma ação que você teve, de alguma palavra que você disse? Eu falei, não me arrependo. Ela falou, bom, então, se o preço que se paga por se manter fiel ao que você acredita é perder o mandato, então talvez você deva perder o mandato. E tá tudo bem. E a gente levanta a cabeça e continua seguindo as coisas. O importante é você não deixar de ser quem você é. E eu, assim, muito... E eu lembro todos os dias com muito carinho desse dia, porque eu acho que talvez esse dia foi o que me fez perceber que vale a pena e que eu faço isso porque eu acredito e que se me custar um mandato eu falar e eu defender o que eu acredito, então que custe. Eu faço outra coisa e continuo a luta de outra forma. Mas enquanto eu tiver esse instrumento, essa ferramenta da população para a gente continuar fazendo a diferença na nossa cidade, eu vou continuar. Olha, eu tive que me concentrar aqui, mas se a câmera tivesse chegado perto, ia ver meus olhos lacrimejando. Eu fiquei emocionada quando você contou essa história da sua mãe, porque mãe é uma coisa que mexe muito comigo. A minha mãe também é guerreira, assim, que acredito que a dona Sheila também seja, né? E a gente percebe que mulheres fortes como você, que tá aqui agora, que eu tô vendo toda a força que você tem, né? Toda a garra, a gente herda isso mesmo das nossas mães, né? Então quero aproveitar e mandar um beijo para a dona Sheila e deve uma visita aqui para o nosso Podnext. Entrevistar a dona Sheila qualquer dia, né? Para contar certeza. como foi criar a Duda Guerreira. Que legal. Ô Duda, a gente tem mais perguntas aqui dos nossos seguidores do Podnext. Vamos para a próxima. Novo centro administrativo será um plebiscito? Os 200 milhões que seriam gastos, você dividiria como? Centro administrativo também é uma polêmica, né? Para quem não é de Ribeirão Preto e não acompanha muito a política aqui na cidade, o antigo prefeito Duarte Nogueira destinaria 200 milhões de reais para a construção de um novo centro administrativo que sairia do centro da cidade, onde é atualmente a prefeitura, para a Avenida Pascoal Inec, em uma área fornecida pelo Educandário. E esse investimento causou muita polêmica, porque seria um investimento para a construção de locais para a prefeitura, para o Paço Municipal, para as secretarias, e muitas pessoas achavam que esse valor poderia ser gasto de outra forma, né, Duda? O que você fala sobre isso? Com certeza. Perguntaram se vai ser um plebiscito, né? A gente conseguiu aprovar o plebiscito no ano passado, então a decisão é da população de se vai ter ou se não vai ter o centro administrativo. A minha opinião pessoal e o meu voto, se tiver o plebiscito, vai ser para não ter o centro administrativo, porque eu acredito que hoje a gente tem muitas demandas muito mais urgentes do que a construção de um novo prédio para a prefeitura. A prefeitura mudou para o prédio onde ela está, lá para Américo Brasiliense, em 2023. Então, é um prédio novo, reformado e um prédio próprio, onde a prefeitura está. A estrutura básica, né, da prefeitura. E tem outras secretarias que estão em outros lugares da cidade, que a gente pode até ver como reacomodar em outros espaços, se for necessário. Mas a construção de um prédio de 200 milhões, enquanto a gente tem gente esperando, às vezes, 12 horas na fila da UPA, para mim não faz sentido. E aí, algumas das demandas que eu acho que são mais urgentes, eu vou colocar aqui 3. A primeira, que é da educação especial, que eu acho que a gente já falou bastante. A segunda, que é da saúde, sobretudo de investimento na atenção básica da saúde, porque é absurdo alguém levar 1 ano para conseguir fazer um exame. 2 anos, às vezes, para conseguir fazer um exame. Isso não pode acontecer.
E isso gera prejuízos inúmeros para a saúde dessas pessoas, porque se você não consegue ter acesso à saúde repetidas vezes, você só vai acessar o sistema de saúde quando for muito grave, quando você estiver à beira de, assim, quase morrer, ou de uma internação ou afins. E isso é prejudicial para o próprio sistema de saúde. E a gente precisa ter investimento dentro da atenção básica. E, por fim, eu acho que a questão da moradia dentro da nossa cidade, que já não avança há muito tempo. A gente tem mais de 100 comunidades dentro do nosso município. Sem água, sem esgoto, sem energia regularizada. Então, assim, a gente precisa que essas pessoas sejam atendidas. E essa questão é uma questão de direito humano dentro da nossa cidade. São muitas pessoas. E que não é que elas ocuparam um espaço que elas estão porque elas querem, porque elas não têm outra alternativa. E o único espaço que elas encontraram para ocupar é um espaço que é irregular, que é ilegal, e a gente precisa dar alternativas para essas pessoas. Então, eu acredito que o investimento nessas 3 áreas poderia ser muito melhor utilizado do que na construção de um prédio novo, mais bonito, que agregue a secretaria, sabe? E o plebiscito sai do papel? Precisa sair do papel. A gente teve uma grande vitória dentro da Câmara faz mais ou menos uma semana. No orçamento passado, eu fiz uma alteração no orçamento dizendo: beleza, quer separar dinheiro para o centro administrativo? Só vai poder ser gasto se tiver plebiscito. E o prefeito anterior cortou isso. Disse que que era inconstitucional o requisito que eu estava colocando. Mas a Câmara discorda, a gente derrubou o veto a esse trecho do projeto na Câmara Municipal, por unanimidade, não teve nenhum voto contrário, todos os vereadores votaram a favor, e agora é pré-requisito para que se tenha a construção do centro administrativo, né, a disponibilização desse dinheiro, que se faça a consulta da população. Como tem que ser, né? Como que você tira a prefeitura do centro da cidade, faz um investimento desse tamanho, 200 milhões de reais, nem sequer consulta a população. Não tem como. E só para as pessoas, você falou, né? 500 mil reais, muita gente não tem dimensão do quanto isso é para a administração pública. Gente, 200 milhões de reais é dinheiro suficiente para construir 2 ou 3 AMEs dentro da nossa cidade. 2 ou 3 AMEs, 2 ou 3 equipamentos de saúde gigantescos para atender a nossa população. Então, assim, é muito dinheiro, 200 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Vamos para mais uma pergunta dos nossos seguidores? O que acha da atuação da Janja no governo Lula? Olha, faz tempo que eu não vejo sair uma notícia sobre a Janja, né? Tá mais quieta, né? Colocaram ela quietinha, será? Não sei. Mas, assim, faz um tempo já que eu não vejo alguma notícia, alguma movimentação envolvendo a Janja. Eu acho que talvez tenha dado um pouco mais de visibilidade para ela algum tempo atrás, mas eu acho que ela tem um trabalho bem interessante, assim. Eu vejo hoje, né, um ponto de melhora dentro da comunicação, e acho que talvez isso possa ou não ser associado à atuação dela também. Vamos para mais uma pergunta, então. De onde surgiu seu espírito de liderança, mesmo sendo tão jovem? Você acabou falando já no início, né, dos movimentos estudantis. Quer acrescentar alguma coisa? Cara, falando da minha mãe de novo, ela sempre fala que eu sempre fui uma criança, assim, revolucionária. E ela diz e jura de pé junto que isso é desde que eu era criança. Aí, recentemente, a gente achou uns diários, algumas coisas minhas de quando eu era criança, de coisa que eu escrevia, que eu vou te falar que era verdade. E, assim, todo mundo queria ser alguma coisa, né? Eu, quando eu era muito pequena, eu queria ser astronauta e eu falava que eu queria fazer física para ser astronauta, porque alguém em algum momento me disse que eu precisava fazer física se eu quisesse ser astronauta. E eu, que nem sabia o que física era, só reproduzia isso. Aí, depois de um tempo, eu fui migrando de uma área para outra, e aí, quando eu tinha ali uns 8, 9 anos de idade, aí eu queria ser da ONU. Então eu queria ser da ONU, porque eu descobri que a ONU existia. E eu falava, não, eu quero trabalhar na ONU, não é isso que eu quero ser quando eu crescer. Sempre pensou alto, né? Sempre pensei alto. Mas sempre tive esse senso de que a gente precisa mudar as coisas, sabe? Que não tem como
não dá para reclamar se você fica parado. Ô, Duda, falando em pensar alto, você se candidatou a deputada, né, também, e teve uma votação, não se elegeu, mas teve uma votação excepcional, principalmente por ser tão jovem, né, ter entrado na política há pouco tempo. Me conta um pouquinho como que foi essa experiência. Olha, foi uma loucura ser candidata a deputada, viu? Porque o estado é muito grande, são muitas cidades e muitas demandas. Mas eu fico muito feliz de ver que o nosso trabalho deu certo. E assim, consegui fazer mais de 49 mil votos, né? Foram 49.656. Então você imagina, 49 mil pessoas juntas, em linha reta. Quantos quilômetros dá isso? E para mim foi muito importante isso, e ver o quanto que a gente conseguiu atingir cidades que a gente nem esperava que a gente ia conseguir atingir. Eu fui votada em mais de 500 municípios. Então, a nossa campanha chegou em muitos lugares e, mais uma vez, eu me surpreendi com o nosso potencial de transformação e de mobilização. Foi muita gente que sonhou em conjunto para que esse projeto desse certo, que se envolveu dentro dessa campanha, e eu espero que a gente tenha novos voos sendo alçados por aí. E dentro desses novos voos aí, 2026 já tá ali na sua mira? Tá na minha mira. Eu tô como pré-candidata a deputada estadual, então pretendo aí concorrer ao pleito de 2026. Vamos ver o que tá por vir. Que legal. E me conta então, confesse pra mim neste momento, olhando nos meus olhos, Ixi, agora. se Duda Hidalgo tem vontade, desejo, sonho de um dia ser prefeita de Ribeirão Preto. Quem sabe o que nos espera, né? Eu acho que ia ser muito legal. Não, assim, colocando que precisa ser eu ou me colocando nessa posição. Mas eu queria muito que a gente voltasse a governar a cidade, sabe? Acho que tem muita coisa... Quando você diz a gente, você quer dizer a esquerda. A Frente Democrática, Tá. isso. Eu acho que ia ser muito importante que a gente conseguisse ocupar esse espaço. E a gente já tem avançado, né? Em 2020, a nossa candidatura a prefeito teve 17 mil votos. Na eleição passada, foram 40 mil. Então, cada vez mais a gente tem conseguido, assim, em 4 anos, olha quanta gente a gente conseguiu juntar mais do que na eleição anterior. E eu não só acho que é um sonho possível, mas que talvez nos próximos pleitos eleitorais a gente tenha aí uma surpresa. Olha, então quer dizer, 2026, Duda é candidata a deputada estadual e pode ser que em 2028 venha aí uma prefeita. Quem sabe o que nos espera, né? Vamos ver, vamos ver. Ainda tem Ficaremos muita água atentas. para passar debaixo desse rio. Tem, né? Que bom. Duda, olha, nosso tempo está se esgotando, mas quero te dizer que esse bate-papo foi fantástico, muito gostoso estar aqui conversando com você. Você que é muito jovem, tem muitas ideias inovadoras, né, para trazer aqui para o nosso município. E eu acho bem bacana esse sangue novo mesmo na política, né? Porque a política realmente precisa de sangue novo para se atualizar, para acompanhar, né, a modernidade do mundo, as atualizações e tudo mais. Então, quero te agradecer muito por estar aqui conosco e deixar nossos microfones abertos para sempre que você tiver qualquer novidade, qualquer informação, voltar aqui para falar com a gente. Muito obrigada, queria agradecer muito pelo espaço e, se você me permite, queria aproveitar para convidar quem está em casa a, se quiser participar do nosso mandato, construir coletivamente as pautas que a gente tem. Muito horizontal, a gente faz o nosso conselho político mensalmente, é só me seguir nas redes sociais para ficar acompanhando quais são as discussões que a gente vai ter, e quem quiser contribuir está mais do que convidado. Então, se tiver uma demanda no seu bairro, algo que você pense de projeto, pode levar para a nossa reunião e a gente vai junto tentar caminhar para que isso se efetive enquanto política pública. Muito bom. Qual é seu arroba? @Duda Hidalgo 13. Hidalgo é meio difícil de escrever. É com H, né? É com H. Hidalgo. Igual Fidalgo, só que com H. Com H, isso aí. Então tá, já tá aqui na nossa tela também. Siga a Duda nas redes sociais, siga o Podnext nas redes sociais, porque aqui você sempre tem informação de qualidade, falando de política, mas como eu sempre digo, de forma descomplicada e trazendo para você todas as informações que você, cidadão, precisa saber para estar de olho em tudo que acontece na sua cidade, no seu estado e no seu país, tá bom? Tchau, tchau, gente, e até a próxima!